Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Cultura realiza audiência pública para discutir a organização do Carnaval de Rua. Prefeitura inclui a partir de segunda-feira novas categorias na vacinação contra a Covid-19. E no Dia Internacional da Biodiversidade, você vai conhecer detalhes do projeto em tramitação na Câmara do Rio, que quer incluir a educação ambiental em toda a rede de ensino. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública na Câmara do Rio, que discutiu o planejamento do Carnaval de Rua. A Rio Tour anunciou alterações no caderno de encargos, documento que define a infraestrutura necessária para a realização da festa. O Carnaval de Rua do Rio, que toma conta das ruas da Cidade Maravilhosa, é uma marca registrada da festa do Carnaval Carioca. Este ano, por conta da pandemia, os blocos não saíram. A esperança é que em 2022 o Carnaval possa ser realizado, mas o Carioca ainda mantém a cautela. Eu acho que essa energia a gente não precisa gastar nesse momento. A gente tem que primeiro organizar a casa para depois fazer a festa. Com o ritmo que a gente tem de vacina, acho que não vai ter carnaval nem tão cedo. Para discutir a retomada dos blocos carnavalescos, algumas regras já começaram a ser discutidas. Na audiência pública realizada na Câmara Municipal, parlamentares, representantes dos blocos, da sociedade civil e da administração municipal discutiram questões sobre o caderno de encargos do próximo Carnaval de Rua da cidade. O carnaval, acreditamos que é mais do que uma festa, é um direito. E enquanto direito, deve ser preservado a partir dos princípios da garantia de produção e a universalidade ao acesso. É fundamental que o carnaval seja planejado pela prefeitura e que tenha a maneira de garantir a estrutura necessária para essa liberdade da manifestação cultural. O caderno de encargos é uma orientação para o poder público e as empresas que pretendem apresentar propostas de produção e implementação de infraestrutura de suporte aos desfiles de blocos de rua. E o caderno é a principal política pública para a festa popular. Entre os assuntos discutidos, patrocínio, lei de incentivo fiscal, infraestrutura, organização do trabalho dos ambulantes e a criação de políticas públicas para o fomento do carnaval de rua. Se o caderno de encargos é um modelo de gestão de infraestrutura para dar comodidade e segurança à cidade e ao carnaval, vamos nos ater a isso. E joga, então, o Tarcísio. E aí a comissão, sim, cobra da Secretaria de Cultura e do prefeito que haja um investimento para fomento do carnaval de rua através de um dinheiro que vai se determinar qual é. A Rio Tour anunciou que a publicação do caderno de encargos passará a ser anual e retirou do caderno os R$2 milhões que são repassados para alguns blocos. A equipe toda que está trabalhando nesse caderno de encargo, uma das vantagens que a gente tem, que a gente está começando a trabalhar agora, para lançar o mais cedo possível. E a gente entende que quanto antes a gente lançar esse caderno de encargos, mais empresas e mais interesses podem vir. O cadastro dos vendedores ambulantes também foi discutido. Os camelôs, na verdade, no momento do carnaval, muitos deles nem são contemplados para trabalhar e parece que a Ambev os tem como empregados seus durante todo o ano, sem que tenha nenhum respeito, né, às questões trabalhistas. Um camelô, por exemplo, que se acidenta no carnaval, ninguém tem responsabilidade sobre ele. No final da audiência, o vereador Tarcísio Mota fez um balanço. Acho que é preciso destacar aqui que tem um primeiro avanço que está concretizado nesta audiência já, que é essa disposição da Rio Tour para o diálogo. Inclusive porque já há avanços escritos, já assumidos aqui, né? O caderno de encargos passa a ser anual, isso é um avanço, é um elemento importante. Há uma perspectiva de que o caderno de encargos será divulgado com antecedência e com transparência, na fala da própria presidente Daniela Maia. Nós já temos o compromisso da retirada desse espantalho dos tais R$2 milhões que estavam no caderno de encargos anterior. Tomara que tenhamos carnaval e tomara que ele seja um carnaval muito melhor e mais justo. Tomara! Tem novidades no caso do processo de cassação do vereador Dr. Jairinho. Quem tem os detalhes é a repórter Simone Braga.
O advogado do vereador Dr. Jairinho apresentou nesta sexta-feira a defesa do parlamentar no processo de cassação que corre no Conselho de Ética da Câmara do Rio. O documento, assinado pelo advogado Berilo Martins Neto, foi protocolado na Câmara Municipal 2h30 antes de terminar o prazo de apresentação da defesa do parlamentar. Apresentada a defesa de Jairinho, começa na segunda-feira a fase de instrução do processo. O Conselho de Ética terá um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 15 para analisar toda a documentação. Em seguida, o vereador Luiz Ramos Filho, relator do caso, tem prazo de 5 dias para decidir pela procedência da representação ou pelo arquivamento. Caso o parecer seja pela procedência da denúncia, há um prazo de 5 dias para a defesa do acusado apresentar as alegações finais. Na sequência, o parecer do relator é submetido ao Conselho de Ética. A perda do mandato é deliberada em votação aberta no plenário e, para ser confirmada, são necessários os votos de 2/3 dos vereadores. E a Prefeitura incluiu novas categorias no plano de vacinação. A partir de segunda, profissionais de educação, presidiários e pessoas em situação de rua serão vacinadas. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 310.600 casos confirmados de Covid-19, pouco mais de 25.700 mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 85%. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, todos os bairros continuam com alto risco para a transmissão do novo coronavírus. A vacinação continua sendo uma prioridade do governo. Até o momento, mais de 1.900.000 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. Isso significa pouco mais de 28% da população. Mais 3 categorias foram incluídas no plano de vacinação. Os profissionais de educação das escolas públicas e particulares retomam o calendário após a suspensão do STF. Também estão incluídos os presidiários e as pessoas em situação de rua. Estes grupos já fazem parte do calendário e da proposta do Plano Nacional de Imunização. Então, na verdade, quando eu digo inclusão de novos grupos, a gente está incluindo na nossa estratégia atual aqui do município do Rio de Janeiro, mas eles já fazem parte da orientação nacional. A cidade do Rio possui pouco mais de 7.000 moradores de rua. Eles serão vacinados a partir de segunda-feira. O critério será a idade. Vamos utilizar os abrigos da prefeitura, os abrigos privados, que já fazem esse trabalho com a população em situação de rua, dentro do número do nosso censo, que são 7.272 pessoas em princípio em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Então, através dos escritórios de rua e dos abrigos, a Secretaria de Saúde fará a vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde também definiu que após o dia 28 de maio, a repescagem para quem não se vacinou terá data específica. Até lá, estará mantido o sistema diário de vacinação. Tanto o público de pessoas com deficiência quanto de comorbidade está muito abaixo das estimativas iniciais do Ministério da Saúde, e a gente insiste que se você tem alguma pessoa com uma comorbidade grave ou com deficiência, que recomende que ela vá se vacinar, que vá se vacinar o quanto antes. E você acabou de assistir que a Prefeitura incluiu os profissionais de educação no plano de vacinação contra a Covid-19. Veja como ficou o calendário. Os profissionais de educação já podem se vacinar a partir de segunda-feira, dia 24. Na verdade, é um recomeço para a categoria. A vacinação foi interrompida no começo deste mês, após decisão do STF. A partir de agora, profissionais das escolas públicas e particulares só precisam levar o contra-cheque ou declaração por escrito do diretor da instituição. Na segunda, dia 24, poderão se vacinar pessoas com 49 anos ou mais. Na terça, 48 ou mais. Na quarta, 47 ou mais. Na quinta, 46 ou mais. E na sexta, dia 28, 45 ou mais. Agora, essa retomada da vacinação dos profissionais de educação, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Então, na semana que vem, nós iniciamos com acima de 49 anos na segunda-feira e até a sexta-feira vamos acima de 45 anos. A gente espera, em breve, divulgar mais datas para mais idades, mas esse é um processo já bastante interessante no que diz respeito à educação como prioridade no Rio de Janeiro. Agora você vai conhecer uma história motivadora. Anne Gonçalves ficou internada por 4 meses para tratamento contra a Covid-19, mas ela está curada. Veja como foi o reencontro de Anne com a família. Foram 106 dias internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em tratamento contra a Covid-19.
Anne Gonçalves, de apenas 43 anos, emocionou toda a equipe técnica e principalmente seus familiares, que estavam ansiosos à sua espera. Ela foi recebida com muitos aplausos. Anne ainda precisa se recuperar de algumas sequelas devido ao longo tempo de internação. Mas o que ela mais queria era o abraço do neto. E ela conseguiu. E você vai ver no próximo bloco. Projeto em tramitação na Câmara do Rio quer incluir a disciplina de educação ambiental nas escolas da rede municipal. Estamos de volta agora com um resumo do que foi discutido em plenário nesta semana no Legislativo Carioca. Na pauta de discussões foi apresentado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que estabelece condições de implantação e manutenção do Parque Municipal Sustentável da Gávea, terreno de 25 mil metros quadrados, localizado em uma área de mata preservada. Segundo a Prefeitura, a ideia é possibilitar a criação de um espaço público no bairro da Gávea, dentro da área privada, permitindo ao mesmo tempo a ocupação do local com lojas, salas e residências, além do uso do parque pelo público em geral. Você tem na frente o edifício e a área do dito parque está atrás do edifício. Eu pergunto, vai ser fechado? Vai ter portões aí? Pelo Poder Executivo, já há o entendimento que existe essa necessidade de aprimorar o projeto. Algumas emendas que já foram discutidas em audiência pública, que já foram encaminhadas, já estão sendo analisadas, para que haja também um olhar técnico por parte da Secretaria de Urbanismo. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retornará ao plenário. Queremos ali viabilizar investimento, a abertura de um parque que todos poderão usufruir, todos poderão visitar. E agora realizaremos mais audiências, mais participação para podermos votar em segunda definitiva. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Marcelo Queiroz, Carlos Caiado e Rafael Aloysio Freitas, que reconhece como polo gastronômico da cidade a Rua Dias Ferreira, no bairro do Leblon. O objetivo é melhorar a infraestrutura para aumentar a atividade comercial e a arrecadação para o município. O projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Dr. Carlos Eduardo, que proíbe o consumo de cigarros, narguilés e derivados do tabaco em lugares públicos como parques, jardins, praças e áreas de lazer do município, foi bastante discutido pelos vereadores. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 23 votos a favor e 12 contra. A gente quer restringir mesmo, não é uma área onde tem uma aglomeração de crianças em parques e jardins, onde as famílias estão reunidas para se divertir, não é para a gente afetar, e, como se diz, o fumante passivo. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual e estupro no transporte público carioca. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que institui o Circuito Carioca de Economia Solidária no município. Economia solidária quer rever o novo pacto econômico, quer rever uma discussão de uma outra economia possível. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Márcio Santos, que prevê a utilização de forma gratuita aos consumidores dos banheiros localizados nos quiosques da Orla. De acordo com o projeto, não há justificativa legal para que os quiosques realizem as cobranças que são abusivas. Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que proíbe a remoção de veículo por ausência de talão de estacionamento. Hoje ocorre uma injustiça muito grande quando o motorista é penalizado, quando ele para num local de estacionamento rotativo e não tem o guardador ou não tem o talão disponível, ele estaciona no local correto e se vem a fiscalização ele é multado e rebocado. Então tem que ter o talão, se não tiver, ele tem a possibilidade da multa, mas pelo menos agora não vai ter o reboque. Qual mudança você quer ver na cidade? O Carioca terá voz na elaboração do planejamento estratégico da Prefeitura para os próximos 4 anos. Já está em funcionamento a plataforma Participa Rio, que todos podem acessar e responder a perguntas sobre como atender melhor às necessidades da população.
Planejar o futuro da segunda maior metrópole do país para os próximos 4 anos não é uma tarefa fácil. A cidade, que cresceu entre o mar e a montanha, tem cerca de 7 milhões de habitantes. Pensando nisso, a Prefeitura do Rio lançou o programa Participa Rio, uma plataforma que pretende aproximar os cariocas dos gestores públicos para juntos elaborarem um planejamento estratégico para a cidade. A gente tenta construir, busca construir um planejamento que seja bastante colaborativo, participativo, e que possa até dividir um pouco a legitimidade do próprio prefeito, da prefeitura, e dizer o seguinte: olha, nos ajudem a estabelecer aquilo que é prioridade para a cidade para os próximos 4 anos. Aquilo que nós faremos com os recursos dos cariocas para os próximos 4 anos. A plataforma já está em funcionamento com uma enquete. As respostas dos cariocas irão apontar metas e ações para a prefeitura. De que maneira o cidadão carioca deseja viver na cidade durante os próximos 4 anos? Essa é uma das perguntas do questionário. As respostas serão separadas inicialmente por tema e região. Os resultados da enquete permitirão que a prefeitura elabore políticas públicas de maneira participativa. Nós já estamos chegando a 10 mil pessoas que já em espaço de uma semana já estão participando, e canais como esse são importantes para a gente divulgar esse plano colaborativo, esse instrumento que as pessoas têm ali para discuta, para ser ouvida, para a gente interagir e estabelecer as prioridades para os próximos 4 anos. Além da participação popular, haverá um conselho formado por cidadãos comuns com 350 integrantes e que terá reuniões temáticas. E um conselhinho da cidade será formado por alunos da rede pública. A partir da participação da população carioca, em especial da nossa juventude, nós conseguiremos pensar o futuro da nossa cidade nas mais diversas pautas. Juventude, meio ambiente, economia, o que for. É muito importante a participação de todos para que a gente tenha um plano muito plural, diversificado e que reflita a nossa sociedade carioca. E neste sábado é comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade, criado pela ONU para ajudar a preservar os ecossistemas do planeta. Aqui no Rio, entre os maiores desafios para cuidar do meio ambiente estão a questão do saneamento e a conscientização dos cariocas. Na Câmara dos Vereadores, já tramita um projeto de lei que quer incluir a educação ambiental em toda a rede de ensino. Um país cheio de belezas naturais e com a maior floresta tropical do mundo. A biodiversidade brasileira é a maior do planeta. Mas você sabe o significado dessa palavra? Mais ou menos. Eu acho que é a variedade de vida, algo assim, né? Variedade de espécies que tem na natureza, num certo bioma. Não sei o que é. A biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variedade entre os seres vivos de todas as origens. O Brasil tem a maior variedade de fauna e flora do mundo, com mais de 110 mil espécies animais e mais de 46 mil vegetais. 20% das espécies estão catalogadas aqui. Os nossos animais mais simbólicos podem ser observados nas notas de real, como esta, onde podemos ver a garopa, um peixe ameaçado de extinção por conta da pesca predatória. Há 25 anos entrou em vigor um tratado internacional para garantir a conservação e o uso sustentável da riqueza natural do planeta. Apesar de avanços, dirigentes da ONU alertam que recursos do meio ambiente não são inesgotáveis e estão ameaçados por atividades humanas. O meio ambiente não é só uma floresta preservada, é o saneamento básico, é a luz chegando sem desperdício de energia na casa das pessoas, iluminando as ruas, são as pessoas tendo acesso à saúde, à educação, tendo condições de cuidar uma das outras e o cuidado que existe. O que a gente precisa hoje no Brasil é entender o quão fundamental são políticas ambientais, que isso não é supérfluo. O Rio de Janeiro dispensa comentários. A cidade ficou famosa pela exuberância de sua paisagem, mas ainda é preciso enfrentar desafios na preservação do meio ambiente. A cidade do Rio de Janeiro precisa ter hoje uma política forte de saneamento básico, contemplando os 2 principais pilares: o gerenciamento de resíduo, para evitar que esses lixos vão parar na Baía de Guanabara, e a parte de esgoto sanitário, que hoje cerca de 60% da cidade do Rio de Janeiro não tem tratamento de esgoto. Precisamos completar ainda com a educação ambiental nas escolas,
que é um projeto muito importante, que hoje tramita aqui na Câmara dos Vereadores, de minha autoria, para poder incluir a temática educação ambiental em toda a nossa rede de ensino. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima.